Prazer aqui estar com vocês, muito bom. E eu já vi que tem perguntas aí já começando, né, no chat, sobre Mark Douglas, trader disciplinado. E sim, Marco, já li o livro do Mark Douglas, eu diria que é realmente um clássico, né? O Mark Douglas, ele é excelente, e ele mostra, assim, nesse livro, a razão mesmo, porque é tão difícil implementar as estratégias, porque a gente tem muitas coisas que são disfuncionais, tem algumas barreiras psicológicas. Então, para alcançar o sucesso, a gente sabe que o trader precisa sempre estar, assim, atualizado, estar com a sua mente afiada, e saber as crenças, as atitudes, e desenvolver sempre uma sistemática interna. Então, os livros do Mark Douglas são excelentes, eu recomendo mesmo. Enquanto a gente não... O nosso, né, Bo? Esse é muito bom, Trader Disciplinado, muito bom, e também Trading in the Zone é muito bom. E ele explica da forma, assim, bem direta e simples, esses desafios psicológicos, como a gente está de ponta cabeça com matemática do mercado, e aí muda várias crenças. Eu acho que esse foi o livro que mudou, o Trading in the Zone foi o livro que mudou realmente os meus resultados. Virei vencedor só depois que eu alinhei cabeça e com um pouco de ajuda da Maria Alice também. Boa, doutora Maria Alice, é bom que vocês sempre usam aí analogias e também exemplos também, principalmente aí do esporte, para estar falando aí sobre as questões aí de trades aí no mercado. Agora, recentemente, a gente teve aí uma outra questão que foi muito abordada aí nas mídias sociais, com relação aí ao Medina, o grande campeão aí de surf, que ele simplesmente agora disse que vai dar um tempo por questões pessoais, para não estar com a mente legal, e inclusive algumas pessoas lá no Instagram comentaram sobre isso também, o quanto que é importante o trader saber quando é a hora de parar também, utilizando aí como exemplo aí do Medina na área de esporte. Ótimo, acho que esse é um bom tema, né, Mônica, para todo mundo, porque a nossa cabeça, ela precisa de manutenção, né, gente? A gente precisa de descanso. Eu costumo dizer que o nosso psicológico, emocional, é como se fosse um elástico interno. Imagina que você tem esse elástico e ele estica nas situações de estresse e ele volta para o estado original no nosso dia a dia. Só que, assim, a consistência desse elástico é a nossa saúde mental. Se você tem uma situação de estresse e você estica esse elástico rapidamente, ele pode estourar. E se você estica esse elástico e não volta, e fica com ele esticado, 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 o que acontece? Esse elástico esgarça e você perde a sua capacidade de enfrentamento, que seria a resiliência. Então, as pessoas que estão no mercado financeiro, elas estão frequentemente sob estresse. Você está, né, com um ambiente totalmente incerto, onde você tem probabilidades, expectativas, mas você não tem certezas. E as pessoas que precisam de certezas, elas ficam muito ansiosas em ambientes pouco estruturados. E elas ficam no estado de estresse o tempo inteiro. Então, o que acontece? Quando a pessoa já está, né, habituada a ter descanso, o que é isso? Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, fundamental. Manter o seu tempo de descanso, porque o descanso é onde a gente volta para o nosso estado original. Então, se você está estressado, você não dorme bem, dorme tarde, não acorda, troca o dia pela noite, não faz nenhuma atividade física, come mal, fuma, bebe, quer dizer, faz um monte de coisas para que o seu elástico não volte. Claro que qualquer situação de estresse, você vai estirar e vai estourar esse elástico. E às vezes, nas competições,
como tem, por exemplo, a Medina, ou a gente teve também a ginasta, né, no ano passado, que, frente às Olimpíadas, no final falou, não aguento, ela já vinha com problemas psicológicos importantes, e ela teve um burnout. E aí a gente tem que se cuidar. E aí estavam aqui também me perguntando, né, como controlar a ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um sintoma do ser humano, natural, frente a situações de ameaça. A gente tem um cérebro preparado para reagir nas situações de ameaça. Então, se você, né, não está preparado para lidar com uma situação onde você vai sair da sua zona de conforto, você vai gerar ansiedade. E aí essa ansiedade pode ser que passe do ponto e vire patológica, e vire até alguma coisa que impossibilite você de seguir a sua atividade profissional. Então, trabalhar com ansiedade, lidar com ansiedade é o nosso dia a dia. E aí o Bo costuma dizer, a gente tem que operar com um tamanho de posição tão pequeno, né, com um tamanho de capital onde você não se sinta sob estresse. Se você está desconfortável, você sente que você precisa estar o tempo inteiro olhando o gráfico, né? Não colocou stop, não colocou alvo, e está num estado o tempo inteiro de ameaça, que perder dinheiro é ameaça, né? Antes era um urso que entrava na caverna, agora é perder dinheiro. Então, nós precisamos estar confortáveis para controlar a ansiedade. Então, o controle da ansiedade não é o controle da ansiedade, é o controle de você e da situação, do que você pode controlar. Para começar a conversa aqui, o Bo deve ter outras coisas para acrescentar, né, Bo? Eu acho que tem um certo manha de aprender, de já sair da operação, já sair do mercado, antes de você perceber se está no ponto de quebrar, né? A gente precisa reconhecer antes que estamos indo no caminho que, se a gente continuar, a nosso elástico pode estourar. Então, eu não sei, por muitas pessoas, qual seria esse ponto. Mas não é para deixar chegar no ponto onde o seu elástico vai estourar. Porque realmente, se estourar, os resultados, as consequências podem ser bastante difíceis, né? Complicados. Então, muitas vezes, como hoje, por exemplo. Hoje fizemos 3 operações no dólar. Perdi 105 reais. 3 operações, 35 reais cada um. Eu falei, cara, sabe o que é? Eu não vou entrar nessa aqui. Eu não vou atrás do prejuízo, eu não vou tentar recuperar nada. Os 3 operações seguidas estoparam e já estava um pouco complicado mesmo, consolidação, 4 minutos, 1 minuto, volatilidade, cai fora, cara, não precisa se meter nessa aí, precisa se meter numa condição técnica difícil, né? Então, realmente importante. Às vezes a gente quer todo dia operar, no swing trade também a gente quer operar para ganhar, ou se a gente está perdendo, a gente quer recuperar. O mais importante é olhar para o gráfico e falar assim, uma condição técnica favorável tem probabilidade no meu favor? Se a resposta é não, cai fora totalmente. Outra pergunta, eu estou bem hoje? Eu estou bem hoje? Não, eu não estou bem. Por quê? Porque eu não estou sentindo bem, porque eu não dormi bem, que eu briguei com Maria Alice, com o cachorro latiu. Eu não sei qual é a razão, mas eu não estou bem. Então, nem opere, não toma nenhuma decisão, não estuda nada e não tome nenhuma decisão quando você está mal. Porque é tão fácil deixar nossos sentimentos, emoções, vieses cognitivos obfuscar. É a palavra? Obfuscar? Ofuscar?
a leitura pura, né, da situação. E a gente começa assim, entrar no lado emocional, não funciona. Realmente muito, muito importante, a gente sabe disso, né, no lado psicológico. Boa, boa. Doutora Maria Alice, você quer falar também um pouquinho aí sobre o sono? Que é a pergunta também aí do seu Joel Marques, ele perguntou aqui os estágios do sono. Muita gente não dá importância, né, devida aí sobre isso. Olha, pessoal, eu queria dar um destaque especial para esse assunto do sono, né? Tem sido estudado, eu hoje mesmo vi uma reportagem a respeito do sono dos adolescentes. Quem tem filho adolescente está vendo os filhos dormirem, às vezes dormirem demais. E o sono, ele é uma espécie de proteção do nosso psiquismo. Muitas vezes, os jovens aí, com todos esses problemas de pandemia e distanciamento social, ou o estresse que vem passando, precisam, às vezes, dormir mais. O que a gente tem dos estágios do sono? A gente tem... O sono, ele é feito em fases, tá? Você tem uma fase inicial do sono, que é o adormecimento, onde você começa a desligar. O que acontece atualmente? A gente tem os famosos eletrônicos, que emitem uma luz branca muito forte, e essa luz branca, ela bloqueia a nossa melatonina natural do corpo. Então, quando começa a escurecer à noite, o que acontece? A gente começa a produzir melatonina, só que a gente não sai da luz, como a gente tinha antigamente, onde a gente não tinha luz. A gente fica nas telas, e aí as telas vão bloqueando a nossa melatonina, e a gente não consegue ter essa fase inicial de adormecimento. Depois do adormecimento, a gente tem uma alternância entre sono leve e sono profundo. Essa fase de sono leve é onde a gente tem o chamado Rapid Eye Movement, onde a gente fica com o olho mexendo assim à noite e você está sonhando. Nessa fase, você está com o corpo super assim, né, produzindo um monte de pensamentos e o seu corpo está parado. Daí você entra numa fase de sono profundo, onde você não se mexe, você fica parado, sono profundo, e aí você volta para o sono leve, fica algumas vezes minutos, uma hora naquele sono leve, e depois volta no sono profundo. Esses estágios entre sono leve e sono profundo acontecem umas 3 ou 4 vezes ao longo da noite. Nesse sono profundo é onde você tem, de fato, o momento onde você está descansando e refazendo todos os seus neurotransmissores. Por que é importante o sono? Porque a gente ressintetiza os nossos neurotransmissores. Então, se você não dorme bem, o que acontece? Você começa a ter problemas de memória, problemas de ansiedade, problemas, às vezes, de depressão, porque você não ressintetiza a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, todos os neurotransmissores que precisa dormir. Só que tem gente que não dá valor para o sono. Fala, para mim, umas 3, 4 horinhas eu já desperto, eu estou bem. Você não está bem, porque o seu corpo precisa dormir assim como você precisa comer. Então, eu recomendo que, para quem quiser começar a se equilibrar, é manter um ritmo de sono bom. Alguém está perguntando aqui, luz branca ou luz azul? A luz branca, né, que é também a luz azul, é a mesma coisa, a luz branca e luz azul, é onde ela vai bloqueando a sua melatonina. Então, você tem no seu telefone, todos os telefones têm o Night Shift. Recomendo que todo mundo entre nas configurações e aperte lá, modo noturno ativado. Começa a escurecer, você vai trocar a sua luz do telefone de azul e branca por a luz meio amarelada. E isso vai diminuir, né, o bloqueio dos seus hormônios naturais do sono. Então, assim, para quem puder,
começar a desligar dos eletrônicos, evitar ir com os eletrônicos para a cama, né? Tem muita coisa de literatura sobre isso. Procurar carregar os seus eletrônicos fora, né, do seu ambiente de dormir, um pouco longe, pelo menos, assim, gente, tem artigos que falam de 2 passos. Isso daqui é como se fosse um copo de álcool, para quem gosta de cerveja, um copo de cerveja, para quem gosta de vinho, é vinho, que você está o tempo inteiro tendo gratificação imediata na sua frente. Só que se você tira ele, coloca ele a 2 passos, que você tem que levantar para pegar o seu celular, já ajuda. Então, procurem deixar o seu celular para carregar a 2 passos de onde você dorme, porque isso já vai evitar que você tenha aquele impulso de pegar o celular no meio da noite. E todo mundo costuma pegar o celular no meio da noite e bloqueia o quê? O seu ciclo de sono. Você quebra o seu ciclo de sono. E aí você precisa restabelecer isso para viver bem. Saúde mental começa assim. Ciclos de dormir foi a vida inteira coruja, sempre funciono melhor à noite do que cedo. Parei de tentar brigar com isso há tempos, saber que meu ciclo natural é meu e funciona para mim. Isso, Alexandre, exatamente. Tem pessoas que têm um biorritmo mais noturno e tem gente que tem um biorritmo mais diurno, mas não quer dizer que você não precise dormir. Pode ser que o seu biorritmo é que você dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde, né? Mas para um adulto, entre 6, 7 horas por noite, é necessário dormir, seja da meia-noite às 7 da manhã, ou seja, das 2 às 10, vamos dizer, que você vá, né, prolongando um pouquinho, mas precisa dormir. Eu, por exemplo, sou de matutina, eu preciso estar dormindo às 11 horas da noite, já dormindo, né? Não é nem indo dormir, é dormindo. E aí acordo 6 horas da manhã e meus horários melhores são de manhã, mas nem todo mundo é matutino, mas isso não quer dizer que você não precisa dormir, tá? Maravilha. Tem outra pergunta aqui, doutora, para a gente não perder a linha do raciocínio. A Thaís, né, uma pergunta. A Thaís disse que acredita que o sono mais atividade física deve estar em dia para preparar o corpo e a mente. Perfeito. Atividade física também, né? Vários artigos mostram que a atividade física é fundamental para que a gente se prepare para o que? Estresse. Imagina que a gente, quando era lá na vida das cavernas, o que a gente fazia? A gente corria atrás de comer. Então, a atividade física, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E a gente passa a maior parte do tempo que sentado na frente da tela, comendo demais, às vezes bebendo, totalmente contraindicado. Então, às vezes, pequenas atitudes, né? Se você está muito tempo sentado, você precisa se programar para levantar. Tem gente que não levanta da cadeira o dia inteiro. Só levanta para ir no banheiro e sai correndo, às vezes fica horas sem ir no banheiro. Não se hidrata, não toma água, né? Então, como que a gente vai ter saúde mental se a gente não tem o básico? Programem-se para levantar minimamente para... Tem um banheiro mais longe? Se programa para ir no banheiro mais longe. Porque você vai subir uma escada, porque você vai andar um pouco mais. Tenha uma pausa e vá para o ar livre. Tem estudos que mostram que 2 horas por semana ao ar livre na natureza pode equilibrar bastante o seu lado emocional. Então, se você não sai de casa, tudo bem, está chovendo aqui em São Paulo, mas assim, para quem pode, né, sair um pouquinho, dar uma caminhada, fazer atividade física e dormir, pessoal, vocês já vão fazer bastante, valorizem isso.
Só vamos lá para uma pergunta aqui, para você, Boa, e para a doutora Maria Alice também. A pergunta do Rodrigo. Como é dormir com operação aberta, pensando que o preço pode voltar contra você? No outro dia, né, doutora Maria Alice? Olha, eu acho que, assim, mercado, ainda mais os criptoativos, né? 24 horas por dia, 7 vezes por semana, é non-stop. E aí, você vai ter sempre a possibilidade de ter alguma operação aberta. Só que aí, para você estar tranquilo, é simples, você precisa ter um stop e um alvo. Todas as plataformas boas de operação, você tem como colocar um pedido com stop e com alvo. E aí você tem que olhar, colocar esse pedido com stop e com alvo e ajustar o stop na hora que você acordar, na hora que você vê, mas tem que dormir tranquilo. Você não pode estar, né, navegando no meio do mar, sem bússola, sem saber para onde você vai, de repente, no meio de uma ventania, sem ter segurança. Qual seria a segurança? Se você tivesse, por exemplo, no meio do mar, um outro radar, um sonar que tivesse lá te mostrando se alguma coisa acontecer, ele vai te acordar, ou ele vai fazer uma ação. Então, você precisa ter alguma coisa para te proteger, para não ficar, senão você não consegue dormir. Como é que você vai dormir com operação em aberto? Sábado, domingo, feriado nos criptoativos? Não pode, pessoal. Simples. Todos os calls do Ficube já vêm automático no aplicativo com stop e com alvo. Coloca lá o seu stop e seu alvo e, ó, dorme. Então, você garante seu sonho antes de entrar na operação. Você tem que saber quanto capital você vai arriscar. Aonde está a operação? Na entrada, o stop e o alvo. Você pode colocar uma ordem OCO, One Cancels Other. Onde, se chegar no alvo, ele cancela seu stop. Se ele chegar no stop, ele cancela o alvo. Mas você garante seu sonho antes de entrar. Eu não estou arriscando mais do que eu deveria. Eu entendo a operação que eu estou fazendo. Eu sei que a probabilidade está no meu favor. E como eu estou com o tamanho de posição correto, eu estou respeitando meu capital e gerenciamento de risco. Agora, garantir que o preço... Olha, essa é uma coisa que você falou que acha interessante, o Rodrigo. Tá? Como dormir com a operação aberta, pensando que o preço pode voltar contra você. Em toda a operação, o preço pode voltar contra você. Todas. Então, você não vai imaginar que esse aqui não vai voltar. Ah, esse outro aqui provavelmente voltaria. Todos podem voltar contra você. Por isso, você tem stop loss. Por isso, você opera na direção da tendência. Por isso, você opera com o tamanho de posição correto. Por quê? É uma piada também para os day traders. Ah, eu estou comprado no dólar no fim do dia. Posso dormir com ele? Bom, posso dormir? A questão é, se você consegue dormir tranquilamente com a situação financeira de risco, capital, cabeça, então você pode tranquilamente dormir com dólar. A questão é que se você não vai conseguir dormir, zera a sua operação. Então, se você não vai conseguir dormir com uma operação, é porque tem alguma coisa errada com ela. Ou está alavancado, arriscando demais, começou um técnico ruim, dúvida, se está cansado, sabe? Se não está pensando bem, é melhor não fazer nada. Mas a gente garante, gente, nosso sono antes de mesmo colocar a operação no livro de ofertas. E outra coisa, né, Bo, como é mais fácil você colocar o stop na hora que você está fazendo o pedido, porque estopar no dedo, pessoal, é uma coisa que gera, né, um estado de ansiedade, porque se você ficar sem stop, não, mas eu vou acompanhar e aí eu vou estopar, aí o preço começa, você está lá com pedido de compra, e aí o preço começa a cair, você fica, ai meu Deus, agora eu estou perdendo, não, vou estopar no dedo, não, aqui você entra no emocional, e aí você não faz o que você deve fazer.
Então, não vale a pena estopar no dedo, vale a pena colocar o pedido de stop antes, porque aí é automático, você não vai ficar naquele estado desesperado de ter que estopar uma coisa que está indo contra você, vai sofrer mais. A vantagem do swing trade, de investimento e swing trade, é que você não precisa e não deveria ficar o tempo inteiro olhando. Você vai te deixar louco. Você tem uma vida para viver. Então, deixa o sistema trabalhar para você. Coloca o seu policy de seguro, que é um stop loss, e entra somente realmente na operação com estatística positiva, expectativa positiva, gerencia bem seu capital, né? Não arrisca demais, e, cara, vive feliz. Agora, o que o preço vai fazer, ninguém sabe. Ninguém sabe. E se você não consegue fazer isso, cai fora do mercado financeiro, porque não é saudável viver assim, não. Inclusive, doutora Maria Alice, ele complementou aqui a pergunta dele e disse o seguinte: na hora que vemos nossa entrada já virar contra nós, o loss aumentando, como se convencer em dar o stop, fechar a operação, já que quando vemos isso acontecer, temos o viés de pensar que o preço vai voltar. E quando voltar a fechar, aí fechamos a operação e volta a ficar no vermelho novamente. Então, aí você já entra, né, o convencimento, você vai ter que se convencer que você tem que fazer alguma coisa que você não está com vontade de fazer. Então, veja, você já está se colocando numa posição totalmente desconfortável. A gente não quer ninguém desconfortável para operar. A gente quer todo mundo, ó, em paz, dormindo tranquilo, bem, colocando um tamanho de posição bom, com stop, com alvo. O mercado é isso, gente. Acabei de tirar agora a raiz amador, que assim, você tem que aprender algumas coisas quando você vai navegar. Eu estou aprendendo. Não dá para você sair no mar ou fazer uma navegação sem ter um plano, sem olhar a previsão do tempo, sem saber o que vai fazer, sem dizer para alguém, olha, eu vou sair, se eu não voltar, meu plano é sair por 1 hora, se eu não voltar em 1 hora, alguém, por favor, presta atenção para ver onde que eu estou, se virou o tempo, tem que saber. Então, assim, não saiam desprevenidos querendo resolver as coisas lá no meio da tempestade. No meio da tempestade não é a hora de tomar essa decisão. Rodrigo, o tom da sua pergunta, Rodrigo, me deixa acreditar que você está medindo seu sucesso em cada operação individual. E isso não é a definição de sucesso. A definição de sucesso é se você seguir o Trade System. E quando você fala assim, quando está contra mim, se eu deveria colocar stop loss, você já não seguiu o sistema. Que o sistema é colocar, como o Marilice falou, você entra na operação, já coloca stop loss, entrada e saída. Aí seguiu o sistema. Você não precisa se preocupar o que você vai fazer se o preço vai contra você. Você vai estopar e perder pouco. Só isso. Então, gente, a gente não mede nosso sucesso com cada operação individual. A gente não coloca todo o nosso capital em uma operação só. A gente segue as regras de gerenciamento de risco e capital prudentes, a gente segue operacionalmente operando na direção da tendência, com stop curto, com alvo distante, colocando nossas operações tranquilos e deixando as 10 operações em andamento dar dinheiro para a gente, mas não uma operação individual. Então, por que você vai olhar para uma operação individual e ficar nervoso? Isso não é a definição de sucesso, isso é operar com ansiedade. Se está com ansiedade, você vai perder. É tão simples assim. Está sentindo emoção, medo, ansiedade? Cai fora, porque senão você vai perder. Olha lá, o Joel colocou uma frase boa. Bom navegador recolhe as velas nas tempestades. É isso aí. Vai ter menos, recolhe a vela, espera passar, depois você continua. Inclusive, o Alexandre também comentou
aqui que o aprendizado é melhor não fazer nada, é tão profundo e tão difícil para iniciantes. Agora eu sei que não fazer nada é muito estratégico também. Tem mais perguntas aí para a doutora Maria Alice também para você, Bo. Como motivar-se novamente após uma sequência de perdas? Olha, pessoal, acho interessante pensar nas perdas, não no sentido de você se motivar de novo. O que você tem que fazer com as perdas é que você ficou machucado. Quando você perde muito, você machuca não só a sua conta bancária, você machuca o seu emocional, você fica doído, porque a gente sabe que a dor da perda é 2 vezes o equivalente em ganhos. Se você ganha 100, você tem 100 de alegria. Se você perde 100, você tem 200 de dor de perda. Então, quando a gente perde muito, a gente precisa de um tempo para se recuperar. A gente precisa alinhar nossa cabeça novamente, passar por um período, às vezes, de luto. Quem perdeu muito, e tem muita gente, às vezes, que perde muito dinheiro, precisa de um tempo para dar conta daquilo, colocar isso na sua conta física e na sua conta emocional, e ver que o mercado financeiro é isso mesmo, e que isso não quer dizer que você é uma farsa, uma falha, que você é um lixo, que você não serve, que tudo que você faz dá errado, e entrar numa sequência de pensamentos negativos a respeito de você mesmo. Então, assim como a gente gosta das analogias com o esporte, quando você se machuca no esporte, o que você tem que fazer? Às vezes tem que fazer fisioterapia, às vezes tem que passar um tempo sem treinar, porque você precisa se recuperar, para depois ir vagarosamente treinando novamente até você voltar para a sua performance. Igual, você se machucou, fisioterapia, às vezes não é fisioterapia, às vezes é psicoterapia. Psicoterapia, precisa às vezes conversar com alguém, ver como é que estão suas crenças, ver se você entrou num estado depressivo. Se você entrou num estado depressivo, você começa a ter pensamentos negativos. A depressão, ela ativa uma área no nosso cérebro de pensamentos negativos. Toda pessoa deprimida, ela só vê a coisa do, tá errado, não deu certo. Todas as situações ela vê de uma forma negativa. Então, ela precisa se cuidar disso, para depois, aos pouquinhos, voltar para o seu estado original e voltar, né, assim, a ter alegria com o seu trabalho. Vai complementar, Bo? Está sem áudio. A pergunta tem que ser para você mesmo. Estou entrando numa operação porque a probabilidade está no meu favor? Ou estou entrando numa operação porque eu quero tentar recuperar alguma coisa que eu perdi? Então, melhor coisa, parou. Tá? A pergunta é como... como... Onde está mesmo? Motivar. Como se motivar novamente após uma sequência de perdas, né? Bom, seguindo o nosso gerenciamento de risco, se você perdeu 10% do capital, você tem que parar. Ainda você tem 90% para trabalhar em seu favor. Então, essa é a primeira coisa. Se perder mais do que isso, aí cai fora também já, porque aí fica mais difícil ainda do ponto de vista matemático. E aí, é a experiência própria. Quando eu levei o tombo, o que eu fiz? Eu comecei a operar, primeiro treinando no simulador, segundo, arriscando tão pouco que eu não estava nem aí, e assim eu comecei a ganhar mais confiança com o tempo e com o número de operações, arriscando quase nada, com a ideia de treinar e voltar a ter confiança no sistema e em mim mesmo. Então, pensar em recuperar dinheiro, você vai perder mais. Parou de operar,
entra no treinamento, como a Marilice falou. Não entra no jogo diretamente de novo. Começa a estudar, começa a treinar, observar, anotar. E aos poucos você vai ver, realmente o negócio funciona. Pode ser até funciona melhor para você que você não está não aplicado. Se isso é uma questão que você lê bem o FICUB, você sabe gerenciar seu risco, na conta demo você faz bem, mas quando você coloca o seu dinheiro lá, você perde, é porque tem alguma coisa do lado psicológico ainda que está um pouco fora, né? Mas a ideia é voltar para acreditar no sistema e em você mesmo, treinando com o simulador e depois operações pequenininhas. Queria deixar a dica para vocês prestarem atenção. A gente falou bastante hoje em bem-estar, né? Prestar atenção no seu dia, né? No seu sono, na sua alimentação, no seu bem-estar. Se você prestar atenção nisso, nesse mês, até a próxima conversa nossa já vai ser grande coisa. Todo mês vou estar aqui, vai ser um prazer responder. Se vocês tiverem perguntas, vai escrevendo, vai marcando no seu celular. No mês que vem eu estou aqui para ajudar, se eu puder.